needs a refill. I got a squad with a list of complainers. I should have started rape rappers against phony entertainers, so we can make it known that we won't get swayed. Olá a todos, bem-vindos a mais um Pop-Up esta semana e para antecipar o novo spin-off de Star Wars que estreará em maio e nos contará a vida de Han Solo. Vamos falar um bocadinho do Rogue One, um filme que também entra nesta política de spin-offs da Disney. Já fizemos um episódio sobre a saga, está disponível, vamos disponibilizar o link nas nossas redes sociais, mas também no SoundCloud será muito fácil encontrarem. Mas hoje vamos nos dedicar a este primeiro spin-off, a Star Wars Story, como a Disney tem chamado Rogue One. O filme foi realizado por Gareth Edwards. Ele saltou para os grandes orçamentos de Hollywood com o Godzilla, de 2014. Não tem feito muito mais trabalhos de blockbuster, digamos assim, desde aí, mas a verdade é que é neste cinema de ação que ele se tem especializado. Foi o escolhido da produtora para realizar o Rogue One e com muito sucesso, diga-se. O filme está muito bem conseguido, muito idealizado, muito bonito, cinematograficamente está no ponto mesmo e, portanto, os parabéns ao Gareth Edwards por este excelente trabalho. Se calhar devia ensinar algumas coisinhas ao Rian Johnson. O filme começa algum tempo antes do episódio 4, A New Hope, e conta-nos a história de um grupo de rebeldes que conseguiram os planos da Death Star. No fundo foi uma forma que a Lucasfilms e a Disney encontraram de justificar aquele que é um dos pontos mais infantis, mais discutidos, um ponto até quase cómico do franchise. Como todos sabemos, Luke destrói a Death Star ao acertar no único buraco possível um tiro que nem sequer é quase impossível, é simplesmente impossível, que acaba por salvar o dia, destruir a arma mais mortífera da história da humanidade. Quase que lhes ganha a guerra porque acertou naqueles 5 centímetros em que podia acertar. E durante muito tempo os fãs de Star Wars, eu inclusive, ridicularizaram esta parte do guião porque é pouco credível, pouco imaginativa, para além de que está inserido num filme que nos apresenta imensos conceitos novos, que é um filme complexo, que tem um vilão destemível e acaba por terminar desta forma um bocadinho infantil. O que não nos podemos esquecer, é claro, é que George Lucas começou a fazer estes filmes exatamente para jovens e para adolescentes, e isso motivou estas invenções assim um bocado apressadas e pouco coerente, e sem dúvida que o tiro no buraco é uma delas. Rogue One é então uma viagem deste grupo de pessoas que conseguiram resgatar os planos do Império e passar a mensagem à Princesa Leia, e com este acontecimento desencadeiam assim tudo aquilo que acontece naquela primeira trilogia. É o princípio de toda a história, não é o princípio de toda a história, mas sim o princípio da história Star Wars para nós, fãs. Aliás, o Rogue One está tão bem feito que uma pessoa acaba de ver o Rogue One e se colocar logo o New Hope de seguida, os filmes colam na perfeição. Esse trabalho que foi levado a cabo foi muito bem feito mesmo, e é muito coerente, muito bem feito, muito clean, e é bom que assim seja. Quando estamos a fazer prequelas temos de ter atenção àquilo que vem para trás, e este filme não esquece aquela primeira trilogia, talvez por isso tenha sido tão bem sucedido. O entusiasmo, é verdade que não era muito em torno desta história. Muitas pessoas disseram que se calhar era a história mais desnecessária de ser contada, este grupo de rebeldes. Mas a verdade é que a Disney olhou para o sucesso da série Rebels, que é uma série de animação com bastante sucesso, e para os fãs de Star Wars que ainda não viram, vejam, os episódios também são muito curtos, e a Disney olhou para esse sucesso imenso e pensou que seria muito bom adaptar esse grande fenómeno ao grande ecrã, e é exatamente esse o feeling que nos fica neste Rogue One. Apesar de não surgir muito entusiasmo nos fãs, também não sabiam muito bem o que vinha. A verdade é que é um filme que se baseia muito nessa série, no Rebels, e que nos dá a conhecer um grupo de rebeldes e aquilo que eles estão dispostos a fazer para ajudar a destruir o Império. E, portanto, nesse sentido, apesar de não ter surgido entre aplausos, acaba por ser uma boa decisão da Disney. O filme Han Solo, que também já foi anunciado e que está prestes a estrear, também não está a suscitar propriamente muito entusiasmo, muita ansiedade em torno dos fãs, mas este Rogue One, que hoje estamos a tratar, para mim é o
é o filme mais bem conseguido do universo concebido pela Disney. Desde que a Disney tomou conta de Star Wars, Rogue One para mim é o melhor filme. E digo sem qualquer tipo de complexos que também é um dos melhores filmes de Star Wars. Recupera a fotografia de excelência, o design, a sensação de aventura dos primeiros filmes, a ideia do grupo de heróis atrás do objetivo, apesar de quase nenhum ser aquele virtuoso protagonista com o sentido de honra a que nos habituou a saga. Deve ser a primeira vez que um dos nossos heróis aparece a assassinar uma pessoa, ou a primeira vez que o droid não é adorável, quem usa a força não é Jedi nem é Sith. E apesar de não ter aqueles elementos que nos parecem tão essenciais e importantes em Star Wars, é o mais semelhante que temos ao universo idealizado por George Lucas, e isso diz muito sobre Rogue One, ou pode também dizer muito sobre a trilogia apresentada pela Disney. O filme apresenta-nos as personagens centrais no primeiro ato e passa algum tempo a lutar para que nos mantenhamos envolvidos com elas. São pessoas que nunca conhecemos, personagens que nunca conhecemos até ali, então o primeiro ato torna-se algo confuso. Mas a partir do momento que a história arranca, as personagens estão estabelecidas, o objetivo também está estabelecido, o filme acaba por se tornar excelente. Jyn Erso, que é a personagem que interpreta Felicity Jones, aliás gosto muito da Felicity Jones e acho que ela interpreta de forma brilhante a Jyn Erso. É tudo aquilo que a Rey deveria ser, e sem querer fazer este tipo de comparações, a verdade é que torna-se inevitável fazê-las, porque Jyn Erso é uma personagem complexa, que tem em si o bem, o mal, que se move por interesses próprios, mas que acaba por se apaixonar pela causa rebelde, que é bem sucedida com a ajuda de quem a rodeia. Ninguém é inteiramente bem sucedido neste filme, mas sem dúvida que Jyn Erso é a personagem feminina de excelência que a Disney cria na trilogia, mas que não conseguiu a 100%, e é fantástico como Jyn Erso em apenas 120 minutos já tem mais fãs que Rey, pelo menos entre os fãs hardcore de Star Wars, e é impressionante como conhecemos mais do seu trauma, do seu sofrimento, das suas qualidades, do seu passado, do que Rey. E lá está, não querendo comparar, torna-se impossível não o fazer, porque a Disney teve o mesmo objetivo ao idealizar Rey e Jyn Erso, e a segunda ficou 1000 vezes melhor e 1000 vezes mais poderosa. Aliás, é a minha personagem preferida das que foram criadas pela Disney. Depois temos Diego Luna, que é Cassian. Ele surpreendeu-me muito, eu não o conhecia muito bem, mas a verdade é que faz um bom trabalho, e o filme também ganha imenso dimensão com a presença de Basie Chirrut, para além do hilariante droid K2SO, que se calhar é a personagem preferida da maioria das pessoas que vê o filme, e que é o perfeito comic relief que não pode faltar nunca em Star Wars. Depois temos Saw Gerrera, que foi uma homenagem aos fãs hardcore. Apesar do pouco tempo de ecrã, este filme ficou marcado por muitos boatos e muitos rumores de divergências entre o estúdio, os atores e o realizador, e dizem que Saw Gerrera apareceu tão pouco tempo porque existiram muitas divergências entre o estúdio e Forest Whitaker. Não sabemos até que ponto será verdade ou não, mas a verdade é que Rogue One ficou envolvida em alguma polémica, pelo menos enquanto a produção do filme estava a acontecer, foram muitos os rumores de polémica. Aliás, há cenas de Saw Gerrera que aparecem no trailer e não aparecem depois no filme. Não sabemos até que ponto terá a ver também com esta questão. A verdade é que a personagem nos mostra um lado mais agressivo, mais anarquista, mais criminoso até, da luta contra o Império. E aliás todo o filme mostra-nos que na guerra quase ninguém é verdadeiramente bom ou verdadeiramente mau, que existe um lado mais sombrio que nunca tinha sido retratado no universo, e este Saw Gerrera mostra-nos na perfeição essa parte mais sombria da guerra, não tão divertida, e nesse sentido ainda bem que acabou por aparecer, apesar das divergências, como eu já disse. Do lado dos vilões temos Krennic, que não é um grande vilão, não acrescenta propriamente muita coisa ao filme, mas que é essencial para que o filme faça sentido, e claro, Darth Vader, em pequenos momentos é certo, mas aparece e
transforma Rogue One num filme ainda mais espetacular. Conseguimos ver o apogeu do poder de Darth Vader, conseguimos vê-lo a levantar-se de manhã e ir para o trabalho, entre aspas, e temos a oportunidade de recuperar uma das mais lendárias personagens de todos os tempos. Claro que sem ele o filme seria manifestamente pior, apesar do pouco tempo que ele aparece, como eu já disse, mas é incrível que o possamos ter recuperado. Aliás, essa é a grande força do Rogue One também, porque trabalha em cima da nossa nostalgia, e por isso é que tanta gente gostou do filme, porque recupera aquilo que nós gostávamos nos primeiros filmes, e por isso é que eu acho que Han Solo não será tão bem sucedido, porque não vai trabalhar em cima da nossa nostalgia. Nós não conhecemos nenhumas daquelas personagens, tudo está a ser inventado. Vamos ver, não vale a pena antecipar muito, porque vamos ver. Em CGI também são recuperados o governador Tarkin e a princesa Leia. É verdade que o governador está bem feito, mas a princesa Leia nem sequer parece Carrie Fisher. Talvez tenha sido algo desnecessária a presença da própria Carrie Fisher, porque eles tornaram-na mais nova através dos efeitos especiais. É claro que nos traz sempre algum sentimento de nostalgia, mas talvez o ideal tivesse sido escolher uma outra atriz. Nem sequer precisavam de lhe filmar a cara, porque as pessoas que foram ao cinema ver Rogue One sabiam muito bem o que é que se tratava aquela situação. Bastava termos visto a princesa Leia a colocar a informação no R2-D2. Não havia necessidade daqueles milhões todos gastos para fazer uma cara que nem sequer está igual a Carrie Fisher, mas pronto, foi a opção do estúdio. Talvez dinheiro desperdiçado. Eu, se pudesse ter escolhido, teria simplesmente escolhido novos atores. E por fim, claro, a decisão de matar basicamente todas as personagens, que reforça ainda mais a importância do New Hope e de todos os filmes que vêm para a frente do New Hope. E também não faria sentido que estes heróis continuassem a viver, que fossem heróis de guerra e não aparecessem mais na história. É uma boa decisão de guião. Aliás, todo o guião foi feito para tapar alguns buracos que George Lucas deixou escapar no seu trabalho de 1977. Tinha essa vantagem de saber o que é que acontece a seguir, portanto era possível construir um guião tendo em conta tudo aquilo que sabíamos que ia acontecer a seguir, e foi muito bem feito. O guião está bem feito, justifica bem como é que eles conseguiram aqueles planos, justifica bem porque é que aquelas personagens foram escolhidas para o fazer, principalmente Jyn Erso, e a motivação pessoal que ela tem em torno de tudo aquilo, aquela redenção do seu pai, e nesse sentido um guião muito bem conseguido, personagens muito bem trabalhadas, e claro, um final que talvez seja aquilo que é de destacar mais no guião, um final espetacular, embora muito triste, claro. Depois, em termos técnicos, e começando pela música, ela incorpora partes da banda sonora original, mas acaba por passar despercebida. Isto não seria um elogio em mais filme nenhum, mas em Star Wars tem que ser considerado um elogio, porque o trabalho de John Williams está tão presente em todos nós quando estamos a ver um filme de Star Wars, que o facto de não repararmos na banda sonora acaba por se tornar algo positivo. É verdade que muitas das músicas incorporam parte do trabalho de John Williams, mas não é o trabalho de John Williams, por assim dizer, o que significa que foi bem conseguida a banda sonora e não nos tirou do feeling Star Wars apenas porque não era o trabalho de Williams. A fotografia é sem dúvida aquilo que temos a destacar mais no Rogue One. É incrível, é muito bem conseguida, esteticamente basicamente perfeita. A paleta de cores escolhida, que nos remete àqueles primeiros filmes de Guerra das Estrelas, muito, muito bem feito, e nisso não podemos criticar estes novos filmes Disney, porque em termos de fotografia estão muito, muito bem conseguidos todos eles, e Rogue One é o meu preferido nesse aspecto. Aliás, essa é uma das críticas que eu mais faço àquela segunda trilogia que George Lucas idealizou no princípio do século XXI. Em termos de fotografia não tem nada de extraordinário. O filme, em termos técnicos, os filmes, os vários, em termos técnicos deixam muito a desejar. O CGI a comparar com este não tem nada a ver. Claro que já passaram 18 ou 19 anos, o mundo está diferente, mas a simplicidade dos processos de Rogue One era exatamente aquilo que George Lucas devia ter recuperado, tanto em si, porque ele inventou, praticamente, ele não inventou, claro que não, mas ele é um dos grandes mestres do practical CGI, e perdeu-se um bocadinho naquela segunda trilogia que fez, e Rogue One recupera
practical CGI, obviamente que com muitos milhões à sua disposição, mas a fotografia é sem dúvida aquilo que eu mais tenho a destacar em termos técnicos no filme. E também é a primeira vez que vemos a ação, a tecnologia e as naves da perspectiva das nossas personagens, uma forma de filmar muito interessante, que este realizador já tinha feito também no Godzilla e conseguiu trazer para Star Wars. No terceiro ato temos dezenas de exemplos disso mesmo. Os personagens contemplam de baixo para cima a ação da guerra. É a primeira vez que vemos da perspectiva das personagens toda aquela tecnologia de ponta do Império. Conhecemos novos mundos, estão muito bem feitos, e a cena final da batalha também está muito bem feita, e é aquela batalha clássica, Guerra das Estrelas, e a verdade é que para mim, claro, este filme rivaliza com o Empire Strikes Back em termos de melancolia, de ação. É algo sombrio até, como é o Empire Strikes Back, e tem muitas surpresas ao longo do filme. Não é o meu filme preferido de Guerra das Estrelas, esse será sempre o Empire, mas a verdade é que está na lista, no top 4 talvez, dos meus filmes preferidos de Guerra das Estrelas, e isso diz muito, tendo em conta aquilo que eu já disse antes, que não tem aqueles elementos que nós associamos automaticamente à Guerra das Estrelas, mas está muito bem conseguido em quase tudo, e gostaria muito que de facto a Disney conseguisse transportar isto para agora, para as outras trilogias que vão desenvolver. Sabemos que eles agora vão explorar este franchise até não dar mais, provavelmente vão enjoar-nos de tanto Guerra das Estrelas, mas se o fizerem sempre com as valências técnicas e cinematográficas de Rogue One, para além de terem guiões coerentes e personagens que nos mantenham interessados, por mim podem fazer isto até eu ter 70 anos. Como já disse, dia 23 de maio estreia o Han Solo, faremos depois um pop-up dedicado ao mesmo. Vai ser difícil bater Rogue One, tenho muito medo do que aí vem com Han Solo, muito medo mesmo. Eu e muitos fãs hardcore certamente que há coisas que não vamos adorar. Vamos ver o filme, claro que sim, porque tem Guerra das Estrelas e teremos de o ir ver, mas não sei até que ponto era uma história que interessava contar. Nós depois vamos decidir isso quando o filme estrear, e depois direi o que é que acho desse também. Como já disse, existe outro episódio da saga de Guerra das Estrelas, está nas nossas redes sociais e na nossa página SoundCloud, para além do iTunes, claro, para descarregarem e ouvirem offline. Para a semana falaremos do novo filme do Wes Anderson, na outra teremos finalmente Avengers Infinity War. Mas se tiverem outras sugestões, por favor não hesitem em dizer-me, e também se deixa escapar alguma coisa deste Rogue One ou de Guerra das Estrelas, não hesitem em dizer-me também. Até para a semana e tenham um resto de bom dia.